Olá, nós estamos no 17º módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo nós estamos falando a respeito de domínio físico, prisão de dor ou palácio de prazer. E nessa aula eu gostaria de falar sobre como treinar o seu metabolismo. Nós falamos nas aulas passadas da diferença entre saúde e capacidade física, de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. E que você precisa aprender a treinar o seu metabolismo para poder queimar gordura, poder verdadeiramente ter a sua saúde expandida e desenvolver também a sua capacidade física. Mas de que forma nós treinamos o metabolismo? Antes de falar disso, querido, eu gostaria de fazer uma pequena observação de que tudo isso que eu estou dizendo deve ser devidamente acompanhado por um profissional, né, por um médico e, se for possível, também por um nutricionista, porque não adianta você também realizar atividades físicas se a sua alimentação está desajustada. E eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas existem muitos recursos hoje disponíveis para que você possa entender quais são os melhores alimentos. Alimentos ricos em fibra, alimentos que nutrem realmente seu corpo, que têm uma quantidade extra de vitaminas. É disso que você precisa. Você não deve se encher de gordura, se encher de fritura, permitir-se comer coisas que não vão contribuir para a sua vitalidade física, que podem produzir doenças em você também. Então, desenvolva essa capacidade de se alimentar corretamente, aliada à atividade física. Uma coisa precisa estar aliada à outra também, precisa haver esse equilíbrio entre alimentação e atividade física. Mas eu estou falando exatamente sobre atividade física aqui, porque eu acredito que sem ela, dificilmente você vai conseguir obter êxito na sua saúde, no desenvolvimento do seu metabolismo, no desenvolvimento de uma saúde que realmente você deseja. Sabe? Sem atividade física, você não vai conseguir ter a saúde que você espera. Você pode até se alimentar corretamente, mas todo ser humano precisa se exercitar, precisa de algum modo desenvolver essa vitalidade física através de exercícios. Então, como que nós podemos treinar o nosso metabolismo? De que forma nós podemos levá-lo à sua máxima performance para que possamos realmente ter uma saúde desejável e fazer tudo aquilo que nós queremos, né, em relação à nossa capacidade física. Embora devamos limitar a ingestão de gordura a fim de que não se torne excessiva, que deve ser 20 a 30% da ingestão de calorias, nada pode se comparar ao exercício aeróbico para treinar o seu metabolismo a queimar gordura, querido. O desejo da maioria das pessoas é queimar gordura, é não ter gordura em excesso. A menos para aquelas pessoas, como eu disse, que são invejadas pela maioria, que não precisam realizar atividade nenhuma e queimam caloria automaticamente. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não é assim, você precisa aprender como queimar caloria através da sua atividade. Você não deseja ter a mesma capacidade dessas pessoas que queimam gordura com mais facilidade? Não, você pode conseguir, mas tudo é uma questão de condicionamento. Você precisa se condicionar para isso, querido. Você precisa condicionar o seu corpo, uma vez que você não tem essa capacidade desenvolvida automaticamente. Mas como nós podemos treinar o metabolismo para queimar mais gordura, para termos mais energia, mais vitalidade e mais resistência? Pois eu quero te dizer que é possível. Então eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Primeiro, você pode conseguir isso através de algumas medidas simples e diárias que eu vou falar para você aqui. Segundo, a má notícia é que você não vai ser capaz de usar o tradicional método de encher a banheira e tirar a tampa e lutar contra a correnteza, que é o exercício anaeróbico. Então, o que a maioria das pessoas fazem é ficar dias a fio sem se exercitar e um dia só elas quererem resolver essa situação, né, como um passe de mágica. Sabe? Você precisa estabelecer uma constância na sua vida, querido. Você precisa tomar uma decisão de fazer da atividade física um padrão na sua vida, de fazer disso uma rotina diária e não simplesmente um evento ocasional. Porque se isso é uma rotina na sua vida, com certeza você vai ter mais saúde, vai queimar mais gordura, você vai ter uma vitalidade maior. A corrida com tiros sucessivos, ou aquela corrida que você faz, né, ali num ritmo intenso, ou um exercício de alto impacto, por exemplo, é um exercício anaeróbico.
E não é esse exercício que vai solucionar os seus problemas. Esse exercício ele cria um imediato déficit de oxigênio nas células e começa a condicionar o metabolismo a queimar glicogênio, ou seja, açúcar no sangue, como eu já falei. E assim a gordura continua a ser armazenada no seu organismo. Então, entenda algo muito bem, querido. A solução dos seus problemas não está em você realizar atividades físicas de alto impacto, realizar atividades que exijam um déficit de oxigênio nas células ou as atividades anaeróbicas, como eu já falei. Mas o que você precisa é desenvolver atividades aeróbicas para que você possa queimar gordura e não açúcar, para que você possa bombear oxigênio por todo o seu corpo, sangue também, para que você não tenha um déficit de sangue no coração e ocasionar uma doença cardíaca. E é fundamental não esgotar, então, o oxigênio durante esse exercício, durante todo o processo. Então, como saber se você passou do exercício aeróbico para o anaeróbico? Basta observar a questão do oxigênio no seu corpo. Se você sente aquela fadiga, aquela dificuldade para falar, dificuldade para respirar, provavelmente você está realizando exercício anaeróbico. Então, se você tem fôlego para falar, para continuar, exercício aeróbico. Se aquele fôlego sumiu, você está realizando exercício anaeróbico. A sua respiração, então, ela deve ser firme e audível, mas não difícil. Difícil ao ponto de você mal conseguir realizar aquela atividade, querido. Esse tipo de respiração, ela não produz o efeito desejável, mas produz malefícios para a sua saúde. Aproveitar a sua capacidade aeróbia exige uma forma muito específica de treinamento. Então, de que forma que você vai treinar o seu metabolismo para que a sua atividade aeróbia ela seja melhor aproveitada? Então, primeiro, a primeira maneira de treinar o seu metabolismo é você usar um monitor de batimentos cardíacos, querido. E depois você vai fazer um aquecimento gradativo até alcançar a sua zona ideal de treinamento aeróbio. Primeiro, se você tiver essa possibilidade, compre em algum lugar esse monitor de batimento cardíaco, querido, para você monitorar os seus batimentos e saber como você está realizando aquela atividade física, o quanto aquilo está exigindo do seu coração. Mas, segundo aqui, dentro desse tópico, você precisa também aquecer o seu corpo para realizar a atividade. E o aquecimento ele servirá pelo menos para duas coisas. Primeiro, você vai gradativamente mobilizar os ácidos graxos armazenados no seu corpo para a corrente sanguínea, a fim de usar gordura em vez do vital açúcar no sangue. Os ácidos graxos eles têm essa função de queimar a gordura no seu sangue, querido, ao invés do açúcar. Então, uma vez que você se aquece antes da atividade física, você vai mobilizar esses ácidos para eles não queimarem o açúcar, e sim a gordura. Então vamos usar um exemplo que eu gosto particularmente de correr, mas não correr numa corrida de alto impacto. Correr mais aquela corrida leve, ou que muitas pessoas chamam de trotar. Mas antes de correr, propriamente dito, o que eu faço? Eu faço esse processo de aquecimento. E o que é o meu aquecimento, querido? Em primeiro lugar, eu alongo. O alongamento já é parte do aquecimento. Mas uma vez que eu me alonguei, e você precisa se alongar bem também para evitar lesões, o alongamento é fundamental. E uma vez que você se alongou, você vai aquecer. Então, no meu aquecimento, eu gosto de caminhar. A caminhada é um aquecimento para que eu possa, logo após, correr. Então, uma vez que eu faço aquela caminhada, eu estou realizando um aquecimento na capacidade mínima do meu esforço físico, para que logo depois eu possa realizar a atividade que eu desejo ali, que é a corrida. Entendeu? Então, o aquecimento, nos seus mais variados tipos de atividade, ele pode ser realizado. Você precisa identificar dentro da atividade física que você deseja realizar qual é o melhor aquecimento. Então, isso é algo crítico. Se você não aquecer, você pode fazer exercícios aeróbicos, mas com oxigênio nas células, e isso não vai queimar gordura. Então, durante o aquecimento, você deve contar o ritmo cardíaco a 50% do máximo que você utiliza naquela atividade. Como eu disse, quando eu estou caminhando ali, eu não uso a minha máxima capacidade cardíaca.
e eu não utilizo também o meu máximo oxigênio. Na verdade, é o mínimo possível, somente para aquecer o meu corpo, para depois realizar a atividade que eu desejo. E a segunda vantagem do aquecimento é que ele vai evitar as famosas cãibras. Muitas pessoas, elas vivem com cãibras no seu corpo, e cãibra é a falta de potássio, né, que a banana, comer banana ajuda nesse sentido, mas também porque elas não aquecem o corpo. Entram na atividade física, às vezes, de forma prematura, e isso produz as famosas cãibras. Então, o aquecimento permite ao corpo distribuir gradativamente o sangue para as áreas que precisam, em vez de desviar no mesmo instante dos órgãos vitais. Quando você não aquece, o sangue ele é obrigado a desviar dos órgãos vitais para aquelas partes que você está utilizando na atividade para poder bombear o sangue necessário. Agora, quando você aquece, isso garante que os exercícios desenvolvam saúde e capacidade física sem lesionar o organismo, sem lesionar o seu sistema imunológico, o seu organismo. Então você precisa aprender a se aquecer. O aquecimento é fundamental, querido. Essa é a primeira coisa. Segundo, exercite-se dentro de sua zona de treinamento aeróbico, pelo menos por 20 minutos, sendo que o ideal é fazê-lo de 30 a 45 minutos. Então, pelo menos 20 minutos é o ideal de você se exercitar na sua zona aeróbica. Se você já tem a sua saúde desenvolvida, o seu treinamento aeróbico bem desenvolvido, você pode realizar atividades anaeróbicas também, mas tudo com acompanhamento devido, sabendo que você já tem essa capacidade desenvolvida para que isso não gere lesões e problemas, como nós já falamos. Terceiro, tire de 12 a 15 minutos para se desaquecer de maneira apropriada, andando ou fazendo alguma outra forma de movimento suave. Então, uma vez que você realizou aquela atividade que você deveria realizar, por exemplo, no meu caso, uma vez que eu corro, eu não paro de uma vez, querido. Por quê? Se eu paro imediatamente, isso vai evitar do meu organismo, né, desacelerar e repor, ou seja, de ele realizar purificação, reoxigenação e distribuição novamente do sangue, do oxigênio ao meu corpo. Quando você para abruptamente, isso gera uma parada no sangue e nos músculos trabalhados. Mas quando você para de forma suave, quando você realiza uma atividade mais leve antes de parar completamente, isso gera a reposição que o seu metabolismo, que o seu corpo precisa. Então, dessa forma, querido, você vai treinar o seu metabolismo. Primeiro, medindo seus batimentos cardíacos e realizando aquecimento. Segundo lugar, exercitando-se na sua zona de treinamento aeróbico, pelo menos por 20 minutos. E terceiro, realizando o desaquecimento naquela atividade física. Então, essa atitude, com certeza, vai produzir o efeito que você espera e vai treinar o seu metabolismo para que você possa ter a saúde que você precisa, a vitalidade, para que você possa queimar gordura e possa verdadeiramente ter a saúde necessária para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, querido. Então, eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha gostado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda na próxima aula. Eu espero você.